E a gente estava falando mais cedo que a situação pode piorar para Alexandre de Moraes, né? E aí, olha só a novidade boa que a gente tem aqui. Segundo Paulo Figueiredo, a Magnitsky está dependendo só do Trump, né? Vamos entender o que pode acontecer com essa questão da Magnitsky, porque eu acho que seria uma coisa excelente nesse momento. Como eu expliquei para vocês, né? A questão das tarifas do Trump nunca foi uma coisa que eu achei positiva no final das contas. Até entendo porque que o Trump quis fazer isso, ele quis pressionar o empresariado brasileiro também contra o Alexandre de Moraes na época, mas muito mais importante é pressionar o próprio Alexandre de Moraes, né? E já está mais do que evidente as lambanças que ele tem feito, ainda mais se eles conseguirem fazer alguma ligação do Alexandre de Moraes com o PCC, ia ser lindo de morrer, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lula Mentiro Maníaco, Olho Biônico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente sabe que a Magnitsky da outra vez foi colocada contra o Alexandre de Moraes e depois foi retirada, né? E ficou muito estranha aquela retirada, porque o que aconteceu naquela época, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas como eu falei para vocês, a impressão que ficou é que havia sido combinado pelo governo do Lula que eles dariam um jeito no Alexandre de Moraes, que eles dariam uma maneira de resolver o problema do Alexandre de Moraes, né? E isso acabou não acontecendo, né? O Alexandre de Moraes continua ali, embora numa situação muito delicada agora, porque ele está acusado de uma série de ligações aí bem delicadas aí com o pessoal do Banco Master e tal, do Vorcaro, né? Tá realmente numa posição delicada, mas ainda está lá, ainda tem força dentro do STF, ainda não está pagando pelos crimes que ele cometeu, né? A impressão que eu tenho é que o Lula tentou de fato colocar o Alexandre de Moraes nessa posição. O Lula tentou de fato responsabilizar o Alexandre de Moraes, estava muito claro isso, né? Só que não conseguiu, a verdade é essa. E aí o Trump pode estar falando, olha só, já que você não conseguiu resolver o seu lado da aposta, o seu lado do acordo, então o outro lado vai virar agora, vai ter esse tipo de coisa também, né? Vamos ver o que vai vir disso daí, em que momento que isso vai acontecer. Não sei se vai ser alguma coisa agora ou se é alguma coisa mais perto da eleição. Eu tendo a acreditar que mais perto da eleição seria um efeito melhor, favorável ao Flávio Bolsonaro e ao pessoal aqui do Brasil, né? Que olha só. Aliados do senador Flávio Bolsonaro intensificaram nos últimos dias as articulações junto ao governo dos Estados Unidos para retomar as sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com base na lei Magnitsky. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, do ponto de vista burocrático, está tudo absolutamente pronto para a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Só precisa de uma ordem verbal, uma liberação verbal do Trump, né? O tema ganhou novo impulso essa semana durante as negociações, as reuniões realizadas em Washington por integrantes do grupo bolsonarista com autoridades americanas. De acordo com fontes ligadas a Flávio Eduardo Bolsonaro, o assunto foi tratado de forma direta nas agendas paralelas mantidas pelo grupo conservador brasileiro na capital americana. Fontes próximas ao senador Flávio Bolsonaro afirmam que conversas com o governo americano seguem em curso e envolvem Eduardo Bolsonaro e outros interlocutores. É o Paulo Figueiredo, tá? Foi o Paulo Figueiredo que colocou aqui, ó, que falou aqui, ó. Paulo Figueiredo revela: o processo para uma nova Magnitsky contra o Alexandre de Moraes está pronto e aguardando a decisão do Trump, tá? O Paulo Figueiredo é a pessoa próxima ao Flávio Bolsonaro que eles estão colocando aqui, evidentemente, né? As sanções contra o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky foram aplicadas pela primeira vez em julho de 2025. O pessoal percebeu que não fez muito efeito porque o Alexandre de Moraes naquela época tinha o Banco Master. O Banco Master ficou do lado do Xandão, foi ali aquele momento que o Vorcaro ajudou o Xandão ali, que teve todo o apoio entre os dois ali, né? O Xandão não ia ficar sem cartão de crédito, ia ficar com cartão de crédito, o Vorcaro Black, né? O Vor Black Card lá, né? E agora não tem mais o Banco Master, né? Eu não sei se vai ter outro banco querendo entrar nessa roubada, até porque outros bancos naquela época poderiam até achar, ah não, eu posso ficar do lado do Xandão que não vai acontecer nada comigo, o Xandão é uma garantia de que o meu banco não vai quebrar, né? E agora a gente vê que não é bem assim, né? O Master ficou do lado do Xandão, apoiou o Xandão 100% e quebrou, né? Então não é mais garantia de nada no final das contas. Não preciso lembrar para vocês como é que é a parada, mas basicamente proíbe que qualquer banco que tenha uma conta do Alexandre de Moraes tenha negócio com bancos americanos, né? Isso basicamente proíbe que o Alexandre de Moraes tenha conta em qualquer banco do Brasil, porque tirando cooperativas e bancos muito pequenos, regionais, todo banco brasileiro usa bancos americanos. É praticamente uma coisa fundamental, né? O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, qualquer banco privado precisa ter contato nos Estados Unidos, porque consegue crédito muito mais fácil. É a grande jogada que esses bancos fazem, né? Te emprestam dinheiro a taxas absurdas e pegam dinheiro emprestado aqui nos Estados Unidos com as taxas muito mais baixas. Então não tem banco que consiga sobreviver sem isso, né?
As punições incluíam bloqueio de eventuais bens e contas nos Estados Unidos. Isso eu acho que ele já se adiantou, ele já não tem mais nada lá nos Estados Unidos diretamente no nome dele. Proibição de entrada no país, isso está mantido, e a questão toda é a restrição a transações financeiras internacionais. Mais do que isso, deixa claro o problema dessa história, né? Houve uma época, vocês lembram, quando o Trump fez pressão contra o Alexandre de Moraes, né, antes da condenação do Bolsonaro, e daí o Bolsonaro acabou condenado, teve muita gente na imprensa brasileira dizendo, não, que o Trump abandonou o Bolsonaro, que o Trump considera o Bolsonaro um perdedor e não sei o que lá. Desde quando o Bolsonaro perdeu, meu amigo, eu falei isso na época, perdeu nada, o Bolsonaro foi removido no tapetão, é diferente de perder. Aí, ou seja, e essa coisa ainda pega muito perto do Trump, porque o Trump sabe que foi a mesma coisa que tentaram com ele lá, né? Então essa lorota que a imprensa tentou colocar de que não, porque o Trump abandonou Bolsonaro, que Bolsonaro é um perdedor e coisa e tal, é mais uma vez a imprensa brasileira tentando qualquer um que não seja o Bolsonaro, qualquer um que não seja o Bolsonaro. E dessa forma deixando mais claro que tem que ser o Bolsonaro mesmo, o Bolsonaro é o nosso homem para lutar aí pelo que a gente precisa aqui no Brasil, né? Contra essa elite aristocrática socialista absurda que está aí no Brasil, né? Agora parece que o pessoal vai ter problemas, tá? E, por outro lado, é muito triste para o Brasil isso, tá? A gente está vendo o STF, a justiça brasileira, indo para o saco completamente. Não vai ser fácil reconstruir a legitimidade do STF aqui no Brasil, tá? Não vai ser uma coisa fácil, não. Foi um golpe terrível esse que o Alexandre de Moraes fez na democracia brasileira.